Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 23 de maio. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, na Avenida Cassiano Ricardo. Eu ia perguntar uma coisa aqui, ao vivo, direto pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, aqui da Cassiano Ricardo. Da Cassiano Ricardo, você viu, me enrolei todo já logo no começo do jornal, né? E o nosso comentarista, o cientista social Leandro Bessenelli. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Câmara aprova texto base da reforma administrativa. Votação continua hoje. O COAF sai da alçada de Moro e vai para a economia. 6 turistas brasileiros morrem no Chile. Polícia suspeita de vazamento de gás. Com a economia estagnada, Bolsa Família bate recorde na região do Vale. Nova empresa Embraer Boeing será batizada hoje. Oposição quer mais transparência sobre multas em São José dos Campos. Jacareí aprova reforma administrativa. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto referente à medida provisória da reforma administrativa, que foi estruturada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e reduziu o número de ministérios de 29 para 22. A conclusão da votação depende da análise de 2 propostas de alteração do texto marcadas para hoje. O texto que resultar da votação na Câmara ainda terá de passar por votação no Senado antes de ser enviado para sanção do presidente da República. A proposta aprovada pelos deputados no texto base mantém o projeto da Comissão Mista do Congresso, que transfere do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o Ministério da Economia, o COAF, responsável pelo combate a fraudes financeiras e de lavagem de dinheiro. Na votação dos destaques, além de rejeitar a manutenção do COAF no Ministério da Justiça, os deputados rejeitaram a recriação do Ministério da Cultura, mantiveram a fusão dos antigos ministérios da Integração Nacional e das Cidades no Ministério do Desenvolvimento Regional e rejeitaram a recriação do Ministério do Trabalho. Os destaques, com previsão de votação para hoje, são os que dizem sobre o trecho que limita competência do auditor fiscal, a votação em separado do artigo que estabelece que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações também ficou marcado na votação a retirada da FUNAI do Ministério da Família e dos Direitos Humanos para o Ministério da Justiça. A transferência do COAF para o Ministério da Economia é considerada uma derrota do governo, já que ele se empenhou bastante em deixar o COAF nas mãos de Sérgio Moro, né, que usaria, essa seria mais uma arma da justiça contra crimes que envolvem movimentação de dinheiro, né? É importante, essa reforma administrativa para o governo ela é importante, porque senão ele voltaria a ter uma estrutura de 29 ministérios. A Dilma chegou a ter mais de 30 ministérios, e assim, mais de 30 é impossível mesmo você conseguir governar dessa forma, porque são muitos interesses, muitas demandas diferentes, e assim, o Bolsonaro na campanha tinha prometido menos de 20, né? Agora já está com 22. Na verdade, então, o que eu acho que o maior problema é desmembramentos adoidados. Quer dizer,
não vai ter esse ministério, então põe isso para lá, põe aquilo para lá. Junções, Então cria uma coisa meio Frankenstein, assim, né? Por exemplo, colocar o Ministério das Comunicações no Ministério de Ciência e Tecnologia, né? O Ministério da Cultura, eu nem sei onde que ele foi parar, eles extinguiram. Então, assim, o Ministério da Damares lá, que agora voltou a produzir memes novamente, tirou um recesso aí de um mês, agora está produzindo intensamente memes, né? Os vídeos antigos dela aí na internet. Também engloba uma série de coisas e uma notícia positiva, que é o comando da FUNAI ter ficado com o Ministério da Justiça e não com o Ministério da Família, mas sei lá o quê. Porque é importante, sim, é uma questão, a demarcação de terras é uma questão importante no Brasil. Então, não tem dúvida. Boa para o governo e eu acredito uma notícia boa também para a nossa sociedade. Não tem dúvida. E ratificando a votação na Câmara dos Deputados, representou realmente uma derrota para o Palácio do Planalto, como disse o Zé Guilherme, e especialmente para o titular da Justiça, o ministro Sérgio Moro. Porque após assumir a presidência da República, Jair Bolsonaro retirou o COAF do extinto Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça. Mas partidos de oposição e do Centrão pressionaram o governo para que o órgão ficasse vinculado ao Ministério da Economia. Sérgio Moro lamentou em rede social o resultado da votação e agradeceu aos deputados que votaram pela manutenção do COAF no Ministério da Justiça. De 442 deputados presentes, 210 votaram para manter o Conselho na Justiça. Entretanto, 228 optaram pela retirada e alocação da estrutura na economia. 4 parlamentares se abstiveram. Com a derrota, parlamentares favoráveis à permanência do COAF na Justiça pediram que as votações dos próximos destaques continuem feitas nominalmente, ou seja, que divulguem publicamente o voto do parlamentar. E o Senado aprovou ontem uma medida provisória que autoriza a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. A MP altera o Código Brasileiro de Aeronáutica e estabelece que a concessão ou a autorização somente será dada a empresas que respondam às leis brasileiras e que tenham sede e administração no país. Isso não impede, porém, que as companhias contem com 100% de capital estrangeiro. O texto também prevê gratuidade para bagagem de até 23 quilos em aviões com capacidade acima de 31 lugares nos voos domésticos. Esse trecho não estava no texto original da MP, mas foi sugerido pelo relator da proposta, o senador Roberto Rocha, do PSDB, e foi aprovado pelos deputados durante votação na Câmara na terça-feira. A proposta segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. A análise da medida provisória precisava ser feita pelo Senado nesta quarta-feira, pois como o texto foi assinado em dezembro do ano passado, a validade de 120 dias dele acabaria ontem. Importante isso daí também, né, Glauco? Porque a gente vai ter 100% de capital estrangeiro, né, nas empresas que operam o transporte aéreo no Brasil. Isso é um pouco complicado, tem que ver como que os outros países lidam com isso, porque é uma questão estratégica você ter um transporte aéreo num país do tamanho do Brasil e deixar isso 100% na mão de companhias estrangeiras. Se a gente olha, por exemplo, hoje a questão da Avianca Brasil, está quebrada, né? A TAM se fundiu com a LAN e aí criou a LATAM. Então, assim, de repente a gente tirar o capital nacional, a exigência do capital nacional das empresas, né, das nossas empresas, e deixar para o capital estrangeiro, isso é complicado pelo viés da estratégia, né? Porque se ocorre algum problema, algum embargo ao Brasil, alguma coisa, as empresas não podem mais atuar aqui, a gente fica sem transporte aéreo. Então tem que pensar por esse lado. E o outro ponto que é interessante é a questão da bagagem, porque assim, as passagens subiram muito de preço e a promessa é que iriam cair os preços a partir do momento em que a bagagem a franquia da bagagem deixasse de ser obrigatória. As empresas argumentam que não tem concorrência, mas não tem como ter concorrência mesmo, porque elas criam barreiras para que concorrentes entrem, né? Então,
É complicado, é uma regra, é uma lei de mercado, né? Uma regra do mercado aí aéreo, que é muito complicado, que tem custos elevadíssimos, a gente entende isso, mas o preço das passagens de fato subiu. Mas a concentração hoje, a concentração de empresas, quer dizer, a gente tem poucas empresas no Brasil, faz com que as empresas façam seus preços. É igual os bancos, Né? né? Então, se você... não estou aqui defendendo a abertura de capital ou não, mas eu acho que precisava ter alguma medida para estimular a concorrência. Com certeza, Né? com certeza. A concorrência é importante, esse é o ponto-chave. Não tem dúvida. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem impor restrições para que o poder público forneça medicamentos sem registro na Agência de Vigilância Sanitária. O tribunal considerou que o poder público não deve ser obrigado a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa, que estejam em fase de testes. Nesses casos, a situação será analisada individualmente. O Supremo ainda estabeleceu que é possível o Estado ofertar o medicamento sem registro quando houver mora razoável, ou seja, se a Anvisa ultrapassar o prazo para a análise do registro do remédio. O prazo é de 365 dias para remédios comuns e de 120 dias para aqueles voltados para doenças raras. Outro ponto decidido na sessão é que cidadãos que queiram judicialmente obter remédios sem registro devem acionar a Justiça Federal contra a União e não contra estados e municípios. 4 ações sobre saúde estão na pauta do Supremo e envolvem outras discussões que ainda serão finalizadas, como o fornecimento de remédios de alto custo que não estão na lista de medicamentos gratuitos do SUS. Outro tema a ser tratado é quem deve ser responsável pelo pagamento dos medicamentos, estados ou a União. E o Ministério da Educação informou que vai manter o contingenciamento de 5,8 bilhões de reais no orçamento da pasta. De acordo com o portal G1, o desbloqueio de 1,58 bilhão de reais, anunciado na tarde de ontem, vai apenas cancelar uma segunda ordem emitida pelo Ministério. Até o momento, o bloqueio de verba do MEC atinge tanto o ensino básico quanto as universidades e institutos federais. As universidades federais são as mais atingidas pelo contingenciamento, tendo 24,84% de redução da verba discricionária, ou seja, excluindo salários e aposentadorias do cálculo. A deputada federal Tabata Amaral, do PDT, disse que vai processar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por danos morais. Weintraub distribuiu documentos com o número de telefone pessoal de Tabata e número de telefone de membros da equipe durante uma reunião na Comissão de Educação. Abre aspas. Estou entrando com um processo contra o senhor por distribuir em uma comissão pública prints, não apenas com meu número pessoal e da minha equipe, mas com mentiras. Isso é um constrangimento. Isso não é uma atitude de ministro, disse a deputada. Após Tabata de Amaral cobrar o ministro por não recebê-la no ministério para dar informações sobre o planejamento estratégico da pasta, Weintraub rebateu, afirmou que enviou 4 convites à deputada e distribuiu cópias do documento no local. A deputada disse que, além de expor seus dados, os convites foram feitos pela gestão anterior. Abre aspas. As 3 datas que vieram foram da gestão do Vélez. Pelo menos, faça as contas para não passar constrangimento, disse Tabata. O ministro não respondeu.
Isso daí é muito grave. E é muito sério. Como é que o ministro faz uma coisa dessa? O ministro da Educação, que é professor de uma universidade federal, diga-se de passagem, né? Não que é postura, né? Não é postura, que é tido como, ele se dava bem no mercado. Nossa, ele tinha esse tipo de postura no mercado, de ações aí, no mercado financeiro que ele atuava. Então, assim, uma atitude infantil da parte dele, distribuir um negócio sem olhar, expondo o número de telefone pessoal dela. E ela mesma ressalta no vídeo, dizendo que um convite a um deputado não se faz pelo telefone, pelo número pessoal. Você tem que mandar um e-mail, mandar um ofício. Tem um protocolo. Existe um protocolo para tudo ficar registrado direitinho. Então, assim, atitudes totalmente perdidas, e isso sim eu chamaria de balbúrdia, né? Balbúrdia. Você achou essa balbúrdia, essa perdida? Essa daí Olha bem só balbúrdia. essa notícia agora. Aguarde. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, colocou em seu currículo Lattes, plataforma para alunos e pesquisadores listarem dados de carreira, que havia iniciado um doutorado em ciência política na Universidade Federal Fluminense, com um período de intercâmbio em Harvard. No entanto, Witzel foi para Harvard e, segundo a Universidade Federal, ele sequer se inscreveu para concorrer à bolsa de estudo em Harvard. A última atualização do currículo foi em abril de 2016. Além de colocar o intercâmbio, Witzel ainda publicou o nome do orientador na Universidade de Harvard. Quando a pessoa preenche o currículo na plataforma, é necessário assinar um termo de responsabilidade sobre a veracidade das informações declaradas. Em nota, o governo informou que não há erro no currículo e que, em seu projeto inicial, ele pretendia aprofundar os estudos em Harvard, mas foi interrompido pela campanha ao governo do estado. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Esses políticos e seus currículos à base de suplementos. Currículos marombados, diria um jornalista famoso. Uma mistura de vaidade com falsidade ideológica, que é crime. Witzel, o governador do Rio, sonha com Harvard e já a coloca em seu currículo. Não deu outra. Harvard, na periferia de alguma cidade brasileira, virou um meme ontem na internet. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, carregou na sua biografia um mestrado em Yale. Nos registros da renomada faculdade, pela qual passaram 12 vencedores de prêmios Nobel, nem sombra de Ricardo Salles, nenhum registro de Ricardo Salles. Quando o ministro da Educação foi anunciado pelo presidente Bolsonaro, foi tratado como doutor. Weintraub não é doutor. Bolsonaro teve que apagar a citação do Twitter. Quando foi empossada como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a pastora Damares Alves foi questionada pela Folha de São Paulo sobre seu anunciado título de mestre em Educação e Direito e Constitucional e da Família. Diante da farsa, teve que apelar para os céus. Ela disse: diferentemente do mestre secular, que precisa ir a uma universidade para fazer mestrado, nas igrejas cristãs é chamado mestre todo aquele que se dedica ao ensino bíblico. É bom lembrar que essas manobras curriculares não são de hoje. Envolveram outros personagens de outros governos. E que não basta incluir dados na plataforma Lattes. A plataforma Lattes precisa ser usada com seriedade. É uma questão, no mínimo, complexa, para não dizer criminosa até, porque a plataforma Lattes, ela existe, ela é uma plataforma como se fosse um currículo onde os pesquisadores colocam toda a sua produção acadêmica. Então, por exemplo, você faz uma pesquisa, você publica um artigo, tem um resultado importante,
coloca no currículo Lattes. Dessa forma, você vai criando um documento onde você tem todo o seu avanço científico e onde, se eu quiser, por exemplo, encontrar algum especialista, vamos supor, um especialista na área de meteorologia do Vale do Paraíba, a gente consegue pela plataforma Lattes achar esse especialista. É uma plataforma muito séria. As informações são verificadas. Por exemplo, se eu adiciono alguém como meu orientador aqui no Brasil, eu tenho que colocar essa pessoa, ela vai receber uma notificação de que ela foi adicionada enquanto minha orientadora. Se eu digo que eu publiquei um artigo numa revista famosa, numa revista de alto impacto, o que acontece? Essa revista ela fornece um número que ele é ligado à plataforma Lattes depois. Então existe uma seriedade nisso. Aí essas pessoas pegam e fraudam a plataforma, dizendo que elas fizeram coisas como o ministro do Meio Ambiente, como o governador do Rio, que fizeram, pós-graduações, cursos. E nessas grandes universidades, isso é possível de ser verificado. Essas universidades têm um sistema integrado. A gente tem o caso da pesquisadora, a doutora Joana Dark Félix, né, que ela também cometeu equívocos na plataforma Lattes. A gente tem o caso de uma funcionária do Ministério da Família e da Damares, a tal da Sarah Winter, que ela disse que ela era formada em Relações Internacionais e ela não é. Então, assim, você acaba proporcionando, é uma plataforma científica para um currículo de trabalhos científicos dos pesquisadores e que essas pessoas utilizam de forma equivocada para cometer um crime de falsidade ideológica. Então isso é muito sério e deve ser investigado. Você estava falando agora há pouco que acabou de atualizar a sua plataforma. O meu foi atualizado, atualizei essa semana. A gente pode verificar lá? Pode verificar, eu tenho todos os certificados, porque tudo que a gente faz, isso é importante. Todos os cursos, congressos, palestras que a gente vai, para colocar na plataforma Lattes, a gente precisa ter um certificado registrado. Então eu não posso simplesmente falar, eu fui na palestra e agora vou colocar no meu currículo. Não pode, tem que ter um certificado, justamente por isso. Vocês podem me chamar e falar, eu quero saber se você tem mesmo essa formação, se você fez mesmo isso. Então eu tenho que comprovar aquilo. E vocês têm que poder, inclusive, ir na universidade e pedir, olha, o Leandro tem um registro, o diploma de número tal está registrado no nome do Leandro? Tá sim. Então, isso é correto. Então, o meu é ficha limpa, o meu currículo. Ô, Leandro, olha, indiscutivelmente a sua lisura é inquestionável. Infelizmente, de uma forma geral, nós não podemos falar o mesmo dos nossos políticos, não só nesse caso. Esse é só mais um. Então, não estamos de maneira alguma questionando aqui, viu? Mas a gente vai dar uma verificadinha. Mas pode questionar que faz parte, é importante. Perfeito. Nesta quarta-feira, 6 brasileiros foram encontrados mortos em um apartamento na região central de Santiago, capital do Chile. As vítimas são um casal de Biguaçu, Santa Catarina, os 2 filhos adolescentes e um casal de amigos que morava em São Paulo. Segundo a polícia catarinense, os brasileiros estavam em Santiago para comemorar o aniversário de uma das filhas. Os bombeiros chilenos acreditam que as mortes podem ter sido causadas por um vazamento de gás, mas ainda está sendo realizada uma perícia para comprovar o vazamento. O Itamaraty informou que um diplomata do Consulado do Brasil em Santiago encontrou os corpos após receber um alerta de um delegado brasileiro. De acordo com o Ministério, esse delegado foi acionado por familiares das vítimas. Essa história precisa ser... Está um pouco confusa isso. Precisa ser contada de uma maneira mais clara, né? Vamos esperar até o final do dia. Do dia para ver como é que Uma como notícia é que vai. triste, né? Uma pena aí que aconteceu. Esperar os resultados aí da investigação, né? Não tem dúvida. As vendas e o novo nome da parceria Embraer-Boeing. Confira com o editor de economia do Jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas do Jornal Abre Aspas. Em 10 anos, a Embraer tem queda de 80% na venda de aviões comerciais. A Embraer inicia um novo capítulo em sua história a partir desta quinta-feira, quando a parceria com a Boeing ganhará um nome próprio, em meio a um dos piores momentos depois da privatização, tendo entregado no passado 80% menos aviões comerciais do que há uma década. Foco da fusão com a Boeing, a aviação comercial da Embraer, responsável por cerca de metade do faturamento da companhia, vive um cenário de queda na entrega de aeronaves desde 2008, quando registrou o recorde histórico de 162 aviões comerciais entregues.
No ano seguinte, foram vendidas 122 aeronaves, caindo para 100 em 2010 e para 90 em 2013. Desde então, o melhor resultado da fabricante foi registrado em 2016, com 108 aviões entregues, para reduzir a 101 em 2017 e a 90 no ano passado. No ranking das entregas desde 2000, quando a empresa pôs no mercado 157 aeronaves, o ano de 2018 é o penúltimo na escala de maiores entregas, empatando com 2013 com 90 e superando apenas 2003 com 87. Não à toa, a fabricante aposta na fusão com a Boeing como uma saída para as oscilações do mercado da aviação comercial. É isso aí, Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Grande abraço. Muito obrigado, Xandu Alves. E aqui o nosso bom dia às pessoas que nos acompanham ao vivo aqui, o Sérgio Marconato, a Salete Lopes, e o Sérgio com uma característica bem legal, e a gente agradece muito, porque ele nos acompanha de Yunnan, na China. E ele faz até uma observação aqui. Aqui na China, brasileiro é famoso por diploma falso, pois diploma de brasileiro aqui tem que ter reconhecimento do Itamaraty carimbado. Então, aí a gente vê que isso é importante que ele falou. Porque se nossos governantes, as pessoas que deveriam estar dando o exemplo, o bom exemplo na nossa sociedade, estão fazendo isso, imagina as pessoas que veem uma atitude como essa e falam, então quer dizer, se o governador pôde colocar que cursou Harvard, por que eu não posso colocar ali que eu fiz uma segunda faculdade ou uma pós-graduação? Então o exemplo tem que vir de cima. Todo mundo tem que dar o exemplo, principalmente as nossas autoridades. É importante isso que ele falou, mostra um pouco essa característica que o brasileiro tem e que acaba ficando mal falado fora do país, né? Infelizmente. Não tem dúvida. Obrigado ao Sérgio, já deve ser noite aí, né, Sérgio? Sérgio Marconato, que fala conosco direto de Yunnan, na China. Muito obrigado e uma boa noite para você aí no caso. Nós vamos para um rápido comercial, mas na volta tem tempo e uma entrevista com a senhora Vanessa Ramuti, presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, que, entre outras coisas, a gente vai conversar sobre a campanha do agasalho. Rapidinho, fique com a gente. Dos altos da Cassiano Ricardo, hoje nós presenciamos aquela fog, aquela neblina característica de São José que todo mundo gosta tanto. Mas vamos saber do tempo com ele que entende tudo de meteorologia, o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quinta-feira vai ser bem quente e abafada aqui na nossa região. Nós temos a aproximação de uma frente fria, né, que está vindo lá do sul, e isso vai induzir esse tempo um pouco mais quente por aqui. Ainda teremos um dia de bastante sol e calor, principalmente na parte da tarde, e as temperaturas vão passar dos 27 graus no Vale do Paraíba, dos 26 na capital paulista. A máxima no litoral norte vai ficar também na casa dos 27 e na Serra da Mantiqueira, 21 graus de máxima, né? A partir do final da tarde nós já teremos algum aumento de nebulosidade, né, por conta dessa frente fria que está vindo e pode chover fraco em alguns pontos isolados, mas a chance de chuva é bem pequena. Já a partir de amanhã, aí sim teremos mudanças no tempo, né, com uma nebulosidade um pouco maior e as temperaturas terão um declínio acentuado. Está prevista aí a primeira onda de frio, né, desse outono, né? Primeira onda de frio aí, as temperaturas devem cair bastante, principalmente a partir de amanhã, né? E o sábado também deve ser bem gelado na madrugada. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Então o friozinho parece que está dando as caras mesmo. E em Campos do Jordão teve a menor temperatura do ano na manhã de ontem, com mínima de 5,8 graus e direito à geada. A menor temperatura registrada na cidade neste ano foi no dia 19 de abril, quando o frio havia batido 6,6 graus. É o friozinho chegando mesmo. E ventos de aproximadamente 70 km por hora podem atingir o litoral norte
nos próximos dias. O alerta foi feito pela Defesa Civil do Estado, que também aponta que há riscos de destelhamentos, quedas de árvore, queda de temperatura, riscos, cuidado com isso, a pessoas enfermas, moradores de rua, idosos e crianças. Além dos ventos, chove forte com trovoadas na região e os acumulados podem chegar a 40 milímetros. E as chuvas que atingiram o litoral norte nos últimos dias. Em Ilhabela, a SP-131 está interditada desde o último sábado, deixando 10 mil moradores da região sul isolados, tendo que realizar o transporte por botes emergenciais. A desobstrução da via foi iniciada na manhã de ontem. Ainda não há previsão de liberação. Em São Sebastião, a rodovia Rio Santos teve deslizamento de terra na última sexta-feira e precisou ser interditada, voltando a ser liberada em sistema pare e siga ontem. A pista vai ser liberada para o tráfego das 12 às 13 horas e das 18 às 20 horas, às 8 horas a partir de hoje. Bolsa Família bate recorde histórico. Confira a matéria de novo com ele, Xandu Alves. Olá, amigos, Jornal Abre Aspas. Bolsa Família bate recorde histórico, 91,4 mil na região metropolitana do Vale do Paraíba. O desemprego provocado pela crise econômica e ajustes nos mecanismos de controle do Bolsa Família levaram o programa do governo federal a atender em maio recorde histórico de famílias na região metropolitana do Vale do Paraíba, com 91.400 famílias, maior contingente desde 2004, quando o programa começou. O número de beneficiários representa um crescimento de 2,26% ante os atendidos de abril, que também havia batido um recorde histórico no Vale, quando o Ministério da Cidade repassou benefício para 89.379 famílias na região. Com isso, foram incluídas 2.021 famílias em um mês. O valor repassado em maio também é o maior da história, 16,1 milhões de reais, 22,32% acima do montante de abril, de 15,7 milhões de reais. A média de valor pago por benefício nesse mês de maio é de R$ 176,77. É isso, um grande abraço, Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Essa questão desse recorde aí é preocupante porque, na verdade, mostra que a economia, de alguma maneira, está paradona. Exatamente. E que a pobreza cresce em busca desse recurso do Bolsa Família. Imagina se as pessoas não tivessem esse recurso. Aí seria uma tragédia social enorme. Muito maior, né? Então é um recurso que vem aí para essas famílias tentando complementar um pouco da renda, que é importante nesses momentos de crise muito persistente, né, e muito severa. Sem dúvida. E já conosco aqui em nossa bancada, a senhora Vanessa Ramuti, presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. Eu há pouco nós falamos aqui sobre o tempo e o frio. E esse período do ano é sempre marcado por uma campanha já famosa entre nós e não é diferente em São José dos Campos, onde tem toda a atenção e todo o apoio do Fundo Social de Solidariedade. Vanessa, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Aqui, exatamente, é uma campanha muito famosa que tem características bem especiais e marcantes em São José dos Campos e esse ano com algumas novidades também, não é? Isso mesmo, bom dia a todos, presentes à mesa. Esse ano já iniciamos a campanha do agasalho, fico muito feliz que acertamos novamente na data da distribuição e da arrecadação de roupa. Então, a gente começou a distribuir as roupas para a população agora segunda-feira. E começamos pela Zona Norte, que é onde as pessoas têm menor acesso ao centro e é onde é mais frio. Então, já fizemos algumas distribuições, começamos no Bom Sucesso. E lembrando que a gente segue com a campanha de arrecadação. Então, venho aqui pedir a todos os munícipes que participem da campanha. Essa campanha é uma campanha da nossa cidade. O Fundo Social faz toda a logística de entregar as caixas, recolher as roupas, fazer a triagem e distribuir. Mas o grande protagonista dessa campanha é a população. E tá fácil porque as caixas estão distribuídas aqui no nosso prédio, aqui na Cassiano Ricardo. A gente tem um aqui. E uma característica bem legal que você estava
comentando aqui no início com a gente, antes de a gente entrar no ar, que essa nova pegada, né? Porque tem muita gente, e tem bastante gente mesmo, independente de classe e tudo mais, que tem muita roupa que na verdade não usa. E essa pegada, essa característica de a gente doar alguma coisa que eu continuaria até usando, mas não estou usando mais, é muito legal, né? É um diferencial. É isso aí, o desafio da campanha esse ano é doe uma peça de roupa nova. Então você pode doar um cobertor, pode doar uma blusa, uma calça, enfim, o que você quiser, o que você puder. A campanha ilustra personagens infantis, então é as Superpoderosas e o Ben 10. É o segundo ano que a gente tem uma campanha, o ano passado foi com a Turma da Mônica, uma campanha voltada a chamar a atenção das crianças. Então você, mãe, pai, que estiver com seus filhos, passar por uma das nossas caixas de arrecadação e o seu filho falar, mãe, eu quero doar, coloca a roupa dentro do carro, incentive seu filho a doar, porque é assim que a gente começa a fazer a diferença com os nossos pequenos. Essas caixas de doações, elas estão em toda a cidade? Nós já temos mais de 200 caixas distribuídas e essa semana recebemos mais caixas do governo do estado e vamos continuar a distribuição. Quem quiser receber a caixa de arrecadação no seu comércio, no seu condomínio, é só entrar em contato com o Fundo Social no 3911 80 60 ou através do site doasaojosé.com.br. E essas roupas que são arrecadadas, elas são doadas para quem? Assim, qual que é o perfil das pessoas que recebem essas doações? Porque as pessoas às vezes acham que as roupas são doadas só para pessoas em situação de rua, mas não é bem assim, né? Não. O que nós fazemos é o seguinte, nós doamos as roupas para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Começamos pela zona rural e viemos da zona rural para o centro. Para que a população saiba aonde nós vamos distribuir, é só entrar no doasaojosé.com.br, que lá tem os locais, data, local e horário que a gente vai fazer essa distribuição. Então, até hoje, estamos com uma loja lá em Eugênio de Melo, no CRAS de Eugênio de Melo, fazendo a distribuição. Então, a gente utiliza salão de igreja, o CRAS, poliesportivos, locais onde a população do bairro tem um fácil acesso para ir retirar o seu agasalho. E essas lojas que você comentou, na verdade, são lojas gratuitas, né? As pessoas vão até lá e fazem a retirada. O que nós fizemos, quando iniciei a minha gestão no Fundo Social, nós montamos uma loja. Então, toda a roupa que chega no centro de distribuição, ela é triada. Nós separamos calça, blusa, casaco entre feminino, masculino e criança. Então, quando nós vamos distribuir a população, a gente monta uma loja, tudo separadinho e identificamos com uma folha sulfite calça feminina, calça masculina. Então, quando o munícipe entra, o que é interessante, ele pode escolher o que ele quer levar e ele vai levar aquilo que ele precisa. Isso faz toda a diferença. Com certeza. E temos também os pets, né? A gente está com a campanha em vários pet shops para arrecadar roupinha de cachorro, para gato e cobertor, porque eles também sentem muito frio. Então, essa triagem é feita onde, Vânia? Essa triagem é feita no nosso centro de distribuição, que fica na Avenida Olivo Gomes, no Parque da Cidade. Ela funciona só nessa época do ano? Não. Ou ela funciona durante sempre? O ano inteiro. A campanha, a arrecadação de roupa, ela se intensifica agora no inverno, na campanha do agasalho, que já é uma campanha muito forte no nosso estado. Mas lembrando que a gente recebe doações de roupa, eletrodomésticos, móveis durante o ano inteiro. E tudo é passado por uma triagem. Porque o que é importante? A pessoa doar algo em bom estado. Isso. Então, ela vai doar uma roupa. Pense o seguinte, eu usaria essa blusa no meu filho? Eu usaria essa blusa? Então, a gente tem que partir desse princípio. Porque a doação não é um descarte, né? Justamente. Eu acho que essa é a filosofia de que você tem que doar uma coisa boa para outra pessoa. Não é uma coisa que você está no seu armário e você quer se livrar dela. Não é? Muitas vezes nessa sociedade de consumo que a gente vive, que as pessoas gostam de comprar tantas coisas, às vezes a gente compra uma peça, usa uma, duas vezes, a peça está zero, está nova, mas sabe que não vai usar mais.
Então pode, né, fazer essa doação e ajudar uma pessoa, ajudar uma família que está numa situação de vulnerabilidade. Essa faz toda a né? diferença. Eu estava no Bom Sucesso, é um bairro da Zona Norte, praticamente na zona rural. Estava lá segunda-feira fazendo a distribuição dos agasalhos junto com a minha equipe. Chegou uma mãe, nova até, de 17 anos, com uma filhinha de 3 anos e a menina estava descalça. E nós distribuímos sapatos, roupa, sapato, acessório. E na hora que chegou, eu falei, vamos ver alguma coisa para a senhora? Não, quero ver para o meu marido. Eu olhei para a menininha descalça. Eu falei, vamos ver um sapatinho para ela? Achamos 4 sapatos que servia na menina. Sapato é uma coisa mais difícil, ou não? O sapato é muito engraçado porque nós recebemos muito sapato de salto, porque a mulherada ama sapato, né? E nós sentimos falta de tênis. Tênis é uma coisa que a população precisa, tanto os homens quanto mulher e criança. Então, quem puder doar tênis, meia, são itens que não são muito doados e fazem a diferença. Uma meia é importante no frio, né? Principalmente para os asilos. Eles sentem muito frio. E meia é uma coisa que as pessoas não têm o hábito em doar. Só doa depois que está furada. Mas furada não serve. Então vamos doar aquela meia boa, comprar uma nova. Tem diversas lojas que vendem, né, meias novas, preço super em conta. Isso daí... O que eu acho, eu queria perguntar o seguinte, essas pessoas vulneráveis, elas são vulneráveis também em relação à informação, né? Uhum. A vulnerabilidade envolve várias dimensões. Então, como essas pessoas sabem que elas podem procurar a sua roupa? Carro de som. Carro de som. Por exemplo, no bairro do Bom Sucesso e no Taquari, que é um outro bairro que nós vamos, não tem sinal de celular. Então, quais os meios de comunicação que nós utilizamos? Nós mandamos SMS via 156 para a população daquela região que tem cadastrado, mandamos para líderes de bairro, as comunidades do bairro são para avisar, envolvidos. Sim, mandamos para eles avisarem a população. Agora, o grande diferencial foi o carro de som. Nós colocamos também cartazes em todas as UBSs e colocamos nos ônibus, para que as pessoas saibam onde está a nossa loja, porque lembrando, todos os itens ali são gratuitos para a população. O Fundo Social é a ponte, nós arrecadamos, a população doa e nós repassamos para quem mais precisa. Começando na Zona Norte, e agora qual o próximo passo? Leste. Zona Leste. Então nós começamos sempre da Zona Norte para o centro, pegando todas as regiões da cidade. E no sábado, se eu não me engano, vai ser no primeiro sábado de junho, vamos estar em São Francisco Xavier. O ano passado estivemos lá, começamos por São Francisco, mas a gente viu que muitas pessoas durante a semana não têm a possibilidade de descer para a praça para participar da campanha. Então nós vamos fazer no sábado, para que a gente possa, aí é uma experiência nova, para que a gente possa porque ali a população rural é muito grande, né? Isso. Precisa ter uma estratégia diferente, né? E colocar o carro de som para rodar lá em São Francisco. E na Zona Leste também vai pegar da franja da cidade, da periferia, ainda em relação ao centro, também é o mesmo processo? Isso. Lá no Doa São José, a gente tem toda a sequência de locais onde vai ser feita a loja. Se vocês puderem nos ajudar a divulgar, acho super importante, porque o nosso objetivo é que a população vá lá. Aquilo lá está preparado para eles. Legal. Muito bem. Legal, é isso, né? Uma campanha para lá de importante para todos nós, para a nossa cidade, por essa carência. A gente teve o prazer aí de conversar com Vanessa Ramuti, presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, com essa tradicionalíssima campanha do agasalho. Lembrando aqui que cada local com uma caixa, me corrija se eu estiver errado, caixa identificada pela frase roupa boa, a gente doa, é um posto de coleta da campanha. E se você quiser montar um posto de arrecadação em seu condomínio, seu trabalho ou estabelecimento, entre em contato com o Fundo Social de Solidariedade pelo telefone 3911 8060, 3911 8060, ou no endereço Avenida Olívio Gomes 100, Santana, que você conhece, no Parque
da cidade. Vanessa, muito obrigado, muito boa Obrigada sorte. Eu pelo tenho certeza, conte, claro, com a gente, tenho certeza que o engajamento de toda a população vai coroar de sucesso mais essa campanha do agasalho. Muito obrigado. Obrigada a todos. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E a oposição ao prefeito Felício Ramute apresentou o projeto que prevê a divulgação mensal no site da Prefeitura de São José dos Campos de dados detalhados sobre as multas de trânsito aplicadas no município. Segundo o texto protocolado pela vereadora Juliana Fraga, do PT, o conjunto de informações deverá ser divulgado em espaço de fácil acesso. Atualmente, a Prefeitura divulga apenas os dados sobre arrecadações e gastos. A Prefeitura de São José dos Campos definiu, nesta semana, a empresa responsável pela construção da ciclovia nas avenidas Eduardo Cury, Jorge Zarur, Rodrigo Reis Tui e Benedito Matarazzo. A obra, que passará pelo Arco da Inovação, será construída pela empresa Trilha Engenharia Limitada. EPP vencedora da licitação com proposta de 3,1 milhões de reais. A implantação da ciclovia, de 3,6 quilômetros de extensão, integra o eixo de conexão entre as zonas central, oeste e sul, oferecendo uma nova opção de deslocamento para quem mora, trabalha ou escolhe pedalar por estas regiões. O prazo de entrega é de 8 meses após a emissão da ordem de serviço. E é interessante isso que você falou da questão das multas, né? Porque assim, transparência é fundamental. Transparência é tudo, o governo tem que ser transparente, a população tem que saber o que está acontecendo. Agora, a população também tem que acessar essas informações, porque não adianta nada a prefeitura ter o trabalho de colocar as informações no portal, como ocorre com o portal da transparência, que eu já tive projetos envolvidos em relação a isso, e que as pessoas simplesmente não acessam o portal. Ninguém sabe. A pessoa reclama, estão construindo a ponte, eu não sei quanto está gastando. Tem tudo lá no portal, todos os contratos estão lá. Até as viagens que são feitas de carro com viaturas oficiais estão lá. Salário de todos os funcionários, com o nome dos funcionários. Então, por exemplo, você quer saber quanto ganha um assessor que você viu trabalhando na prefeitura. Você vai lá, tá lá no portal da transparência, tem o portal da transparência da Câmara de Vereadores e o portal da Prefeitura Municipal, do Legislativo e do Executivo. Então é importante a iniciativa, mas a população também tem que se conscientizar de que é importante fazer esse monitoramento. Não, importantíssima foi a sua lembrança, realmente, Leandro, é importantíssimo isso, não é, Zé? Sim, porque as pessoas ficam falando, nossa, que absurdo, que preço e tal, mas não precisa ficar na hipótese, né? Tem um número. Tem um número concreto. Inclusive contratos lá. Então você pode pegar o número de contrato e ler o que está. Você pode pegar o contrato e ler o que está sendo falado. Então é fundamental a participação da população. Porque uma coisa é você questionar tendo os dados corretos. Exatamente. Né? E não um questionamento baseado em ouvir dizer e tal. Exato. Não tem dúvida, é importantíssima, e a gente faz mais uma referência aqui, dando um bom dia a Alessandra Rocha Passos e a Eugênia Minecucci, que estão nos assistindo, nos mandaram um bom dia. Muito obrigado, muito bom dia a todos vocês. E temos mais notícias aqui. O plenário da Câmara de Jacareí aprovou ontem a proposta do prefeito Isaías Santana para reestruturar a administração de 9 secretarias. O projeto, aprovado por unanimidade, foi apresentado por determinação do Tribunal de Justiça, que atendeu o pedido do Ministério Público por meio de uma ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Na decisão, a Justiça estipulou a exoneração de 127 cargos comissionados que não estariam exercendo funções necessárias a cargos de confiança. Abre aspas. As atribuições, ainda que descritas em lei, não evidenciam função de assessoramento, chefia e direção. São técnicas e burocráticas, devendo os cargos serem preenchidos por servidores efetivos, justifica o trecho da determinação.
À época da decisão, o prefeito julgou o corte como equivocado. Abre aspas. Tenho subordinados a mim cerca de 4.500 funcionários que vão tomar inúmeras decisões em meu nome. Eu preciso ter o poder de nomeá-los, disse Isaías. Pela proposta aprovada, são exonerados todos os gerentes, além de alguns cargos de assessoria e assistência. E olha, atenção você aí, hein? Termina hoje o prazo para pagar a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e correios. A inscrição só é confirmada, não se esqueça, após o pagamento. As inscrições para o Enem foram encerradas na última sexta-feira com 6.384.957 inscritos. O total de participantes confirmados será divulgado no dia 28 deste mês. Então, não esqueça que hoje é o último dia para pagar. Hora do esporte. Não teremos jogo hoje. O confronto válido pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 entre Taubaté e Smack do Pará foi adiado para o dia 29 de maio, logo na próxima quarta-feira. O motivo foi a questão logística do time paraense que não conseguiu pegar o voo para o jogo de hoje. Mas temos resultados sim, hein? Olha aí, o Atlético Paranaense venceu o River Plate da Argentina por 1-0 ontem à noite na Arena da Baixada em Curitiba, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O único gol da partida foi marcado no primeiro tempo pelo atacante Marco Ruben. O jogo da volta está marcado para o dia 30, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Furacão Paranaense precisa apenas de um empate para garantir mais um título internacional. E vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. E a nossa edição foi propositalmente estendida após o esporte, porque nós estamos em contato lá também com o Parque Tecnológico, esperando trazer para você aí em primeira mão aí o novo nome da parceria aí, Embraer-Boeing, mas ainda não foi divulgado. Claro, você vai poder conferir essa e todas as informações pelo portal da SP Rio+. Mas todos atentos ainda aqui, né, Zé Guilherme e Leandro? E Zé, o que temos? Então, eu estou vendo uma notícia aqui da revista Carpe Diem. É o seguinte, a gente falou aqui na guerra contra o plástico, né? A gente mostrou aqui na semana passada aquelas embalagens que podem ser plantadas, né? As bandejinhas, né? Fantástico. Bandejinhas. Aquilo. Agora, uma nova ação nessa frente são canudinhos. Esses canudinhos são comestíveis. Um grupo de espanhóis inventou isso aí, né? Ele é feito de cana-de-açúcar, gelatina, amido de milho e ainda podem ser aromatizados com sabores de limão, morango. São canudinhos tal. Você pode usar tanto na bebida quente quanto na bebida fria. Eles duram 25 minutos. Então você pode comê-los depois. Então não é só bebida. Não é só bebida. E daí é o seguinte, daí o pessoal perguntou, mas é mais caloria. Não, são 24 calorias. Você tem que computar então a sua bebida mais 24 calorias do canudinho. Mas só um esforço para puxar a bebida já vale as 24 calorias. Você já queima ali as 24 calorias. Talvez. Eles já ganharam 2 prêmios na Espanha na área de sustentabilidade.
Que bacana. E lembrando que o canudinho é um acessório. Se você comer uma caixa de canudinho, realmente aí pode fazer a diferença. Né? Olha que pode ter gente... Eu não duvido, eu não duvido. Se for gostoso, né? Quem sabe? Não tem dúvida. E que bacana, que coisa interessante. E a gente notar também o volume de pessoas preocupadas realmente com o meio ambiente. Isso é muito bom e tenho certeza que nós sempre vamos noticiar isso aqui no Abre Aspas. Estamos chegando agora sim ao final dessa edição. Lembrando que todas essas notícias e muito mais estão à sua disposição pelo portal SP Rio Mais. Um ótimo dia para você e até amanhã com mais um Abre Aspas.